Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá pessoal, bem-vindos ao Classe Musical, eu sou o Bruno Nascimento e eu venho mostrar aqui para vocês primeiramente um pouco do nosso site, as turmas que o nosso projeto Cultura Online, Pesquisa em Educação Musical teve, que estão disponíveis para vocês de forma totalmente gratuita, é só entrar ali, se cadastrar no site e fazer o curso, né? Agora de forma síncrona, né? Porque tivemos já a nossa última aula, né? E trazer para vocês, né, o resumo da nossa última aula, a aula 9 de preparatório para provas específicas e concursos, que aconteceu nas segundas-feiras, né, das 7h30 às 9h30, por encontro Zoom, e que agora você vai poder conferir lá no nosso site classemusical.com.br. E na aula de hoje a gente vai falar de um assunto muito recorrente em provas, que é série harmônica. Bora lá! Então, pessoal, diretamente ao ponto aqui para vocês, o nosso último resumo, né, da nossa oficina de provas específicas em música. A gente vai trazer um assunto que também cai direto nas questões de vestibular, de prova específica em música e concursos militares, que é a série harmônica, né? O que é a série harmônica? A série harmônica é um conjunto de sons que acompanham o som fundamental. Toda nota gera uma série harmônica, proporcionalmente idêntica. Para construí-la, aplica-se a mesma sequência de intervalos da série harmônica da nota Dó. Isto é, essa sequência aqui, né? Então, assim, quando a gente toca uma determinada sonoridade, por exemplo, temos aqui um Dó. Esse Dó, ele acompanha uma série de outros sons dentro da sua física sonora, que já foram classificados sequencialmente, já foram sequenciados. Então, quando a gente tem uma nota Dó, por exemplo, ele vai acompanhar uma série de intervalos dentro desse próprio Dó, que a gente chama de série harmônica. Então, no caso aqui de um Dó, ele vai ter uma oitava, vai ter uma quinta, uma quarta, uma terça menor, uma terça menor, uma segunda maior, maior, menor, menor, e vão ter todos esses intervalos. Esses intervalos dentro dessa mesma nota. É como se fosse aquela junção de todas as cores, que eu não lembro agora se forma o branco ou forma o preto. Então é mais ou menos essa lógica. Dentro de um som, a gente tem uma junção de vários intervalos para formar a qualidade daquele som. E aí isso cai muito em prova de concurso, né? Aqui a gente tem um outro exemplo de série harmônica, no caso de outra nota, né, do Fá sustenido, né? E esses números aqui que a gente chama são os harmônicos. Harmônico 1, harmônico 2, o 3, o 4 e assim por diante. E eles são muito importantes para a gente poder fazer esse tipo de questão, né? Que é uma questão que geralmente nos concursos elas caem dessa forma. Entre o harmônico 5 e 6, qual é o intervalo, né? E assim por diante. Então a gente preparou aqui algumas questões, né? No caso aqui na nossa questão 70, que é uma questão da FAB, né? E aí eu já preparei para vocês, nessa questão mesmo, a formulazinha ali. Então isso é uma coisa que vocês vão ter que decorar, não tem jeito, tem que decorar isso aí. Que são 8, 5, 4, 3 maior, 3 menor, 3 menor, segundo maior, maior, maior. Então tem que decorar. E aí nessa questão da FAB eles vão perguntar, em uma série harmônica cujo som gerado é si bemol, qual será o quarto som? Então a gente tem que pensar a partir do primeiro, né? A gente tem o si bemol, é o primeiro, mais uma oitava justa, tem mais um si bemol, mais uma quinta, né? Tem o si, dó, ré, mi, fá, né? Nessa quinta tem o fá, e mais uma quarta, fá, sol, lá, si. Então, ali no quarto som, o quarto som, temos o si bemol de novo. Então, a gente tem a alternativa D como a resposta correta. Então, esse tipo de questão cai, né? Marque verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Na série harmônica, até o nono som encontra-se o grupo de acordes consonantes e dissonantes naturais. Quanto mais os harmônicos se afastam do som gerador, mais precisos e consonantes se tornam os sons. Ao conjunto de sons que acompanham o som gerador,
dá-se o nome de série harmônica. Então isso a gente já viu, né, a primeira coisa que a gente fez aqui na nossa aula, que é V, né, que é o nome de série harmônica, conjunto de sons ali que acompanha o som gerador, que só ficou entre o A e o B. Esse F a gente não vai nem olhar porque tá falso aqui, então vai ficar nessa questão aqui. Na série harmônica até o nono som encontra-se o grupo de acordes consonantes e dissonantes naturais. Então fica um pouco confuso essa história, consonantes e dissonantes naturais, e a gente vai ir de B aqui, certo? E a gente vai para a próxima questão, que é ao conjunto de sons que acompanham o som gerador, como a gente viu antes ali, né? Dá-se o nome de série harmônica. Qual o intervalo formado entre o quarto e o quinto harmônico da série, né? Então a gente tem que decorar lá, ó. A gente tem a oitava, né? A oitava justa. A gente pode até voltar aqui para a colinha para dar uma olhada. Vamos voltar para a colinha, ó. Oitava, quinta, quarta, terceira maior, terceira menor. A gente volta aqui, ó, quarto e o quinto harmônico, né? Vamos olhar os harmônicos. O primeiro, ó, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Então, entre o quarto e o quinto, a gente tem uma terça maior. E essa vai ser a nossa resposta. Claro que a gente vai ter que decorar isso para fazer. A alternativa C vai ser uma terça maior, pessoal. E aí a gente finalizou a nossa aula conhecendo um pouco sobre andamentos, né? Quais são os andamentos lentos, médios e rápidos, que também é uma questão que volta e meia cai em concurso. Aliás, cai muito em concurso e prova específica. Eles geralmente gostam de colocar o nome deles, né? Entre mais ou menos assim, ó. Eles gostam de colocar assim, ó. Ó, qual que é mais lento e qual que é mais rápido, né? E aí a gente trabalhou isso basicamente em aula. Eu vou deixar esse material para não ficar também um conteúdo muito longo, que isso é muito mais de decorar também. Lá no nosso site, entra lá, classemusical.com.br, se inscreve no nosso curso lá de preparatórios em música, em provas específicas e concursos militares, que é totalmente gratuito, e faz as aulas lá, e também eu vou ter esse texto escrito lá no site Classe Musical, certo? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso resumo da nona aula, a última aula do nosso Música para Concursos, aí, a nossa oficina, né, para quem está se preparando para provas específicas em música, e que vocês tenham uma ótima semana e bons estudos, e até o próximo conteúdo aqui no nosso Classe Musical. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso resumo de hoje. Sempre lembrando que a primeira coisa que você precisa ter em mente, que primeiro vem a música, depois vem a teoria. E se você pode ter um professor, é sempre importante você ter um professor para ajudar no seu desenvolvimento como instrumentista, certo? Curte aí, dá o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho e ajuda o nosso canal a crescer. E eu desejo a todos vocês tudo de bom e bons estudos. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.